Mas tão somente se eu tocar no seu manto, se eu tão somente for até o Senhor e me prostrar diante dele e clamar pela sua misericórdia, a minha filhinha está morrendo, vem e coloca as mãos nela para que ela seja curada e viva. Eu preciso ter um choque. A fé velha não vai mudar nada. É uma nova fé que precisa ser despertada para que coisas novas também aconteçam. Aqui no 30, no mesmo instante que ela sentiu que ela estava curada, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor e para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, ela podia ser apedrejada ali, mas ela teve uma fé. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Se eu seguir e alguma coisa acontecer, eu vou morrer. Ou seja, eu vou fazer igual aqueles leprosos, né? Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for, a gente tem uma chance, mas pode morrer também. Então, o que eu tenho a perder? Ela foi. Já estou morrendo aqui todos os dias um pouquinho mais. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. A sua fé, não foi a minha fé, eu não fiz nada. A sua fé de romper, de passar pelas pessoas, de chegar aqui com medo e tocar no meu manto, foi essa fé que te curou. Foi essa fé de não se importar com as opiniões, que não se importou com a religião, não se importou com o perigo de vida, não se importou com nada, mas ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. Vá em paz, vá em paz. Jesus sempre nos libera em paz. Perceba isso. Todo mundo que vai para Jesus, volta em paz. Aqui no comecinho que eu falei do Senhor caminhando sobre as águas, eles ficaram admirados. Quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? Por quê? Porque ele mandou aquietar a tempestade e tudo ficou em paz. Fique livre do seu sofrimento. A gente sempre vai ter lutas na vida, mas a gente pode evitar sofrimentos. Batalhas, lutas, desafios, tem todo dia. Não é mais fácil nem para mim nem para você. Eu não posso falar que eu tenho mais luta que você, nem você mais do que eu. A luta é todo dia. A gente sempre fala, né, que é quando você acorda, o diabo acordou antes de você, já preparando alguma coisa para te atacar. Mas a gente pode evitar o sofrimento. E como é que a gente evita o sofrimento? Parando de perder tempo. Parando de ficar segurando. Parando de esperar a situação ficar pior, difícil, quase irreversível. Para Deus nada é impossível. Mas a gente podia ir bem antes. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela já foi. Então a gente não pode falar que ela ficou 12 anos ouvindo Jesus pregar, e aí ela foi, contava tudo danado na vida dela. Não, ela ouviu e já Jairo provavelmente já conhecia a história, a fama de Jesus, as histórias de Jesus, porque todo mundo falava muito de Jesus, e ele era um dos que certamente criticavam Jesus. Ou achava, né, que ele não era tudo isso, que era mais um impostor, até que o problema veio até ele. Aí ele teve que tomar uma decisão. Deve ter chamado um médico, deve ter chamado um sacerdote, ele deve ter feito alguma oração, alguma coisa, mas não teve resultado, não teve a fé. Aí foram lá. Então veja, meus queridos, que em muitos lugares há multidões. Tem igrejas aí enormes, eventos gigantescos, todo lugar que Jesus passava tinha multidão acompanhando ele. Tem milhares, milhões de pessoas que se dizem cristãs por aí. Posta versículos no Instagram, no Facebook, mas não vive milagres.
vive de imagem, vive de religião, vive de eventos. Tem gente que adora um evento, né? Nunca vi. Estão somente no meio da multidão. Mas aqui, duas pessoas tiveram milagres, tiveram curas, tiveram mudança na vida delas. E um monte que está aí no meio da multidão, que não vive nada. Perde 1, perde 2, perde 5, perde 10, perde 20, perde a vida inteira. Atrás de alguma coisa, atrás de um milagre que alguém vai fazer por ela, atrás de um objeto que vai ser a saída da vida dela, atrás de comprar uma bênção, atrás de participar de um círculo social, atrás de alguma coisa que não muda a vida dela. E só estão afundando, porque é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? O nosso país diz que, se eu não me engano, tem cerca de 50 milhões de evangélicos. Se fosse verdade que existisse 50 milhões de cristãos, não de religiosos, o nosso país seria 5 vezes mais do que esse país. No caráter, na ousadia, na fé, nos milagres. Não ia ter gente doente, não ia ter gente miserável, não ia ter gente derrotada, não ia ter essa cultura da malandragem, não ia ter nada. Ia ser o país da inovação, gente rica, gente próspera, famílias unidas. Não ia ser essa bagunça. Por quê? Porque um monte está no meio da multidão apenas sendo um religioso, no máximo, um religioso bem meia boca ainda, né? Porque hoje em dia a gente vê os católicos muito mais fervorosos nos seus valores, na família, na busca por ser uma pessoa correta. A gente vê um levante assim muito mais intenso e consistente dos católicos do que propriamente dos evangélicos. Os evangélicos é aquela coisa, uma briga de lá, briga de cá, escândalo daqui, escândalo de lá, é uma vergonha. Uma vergonha, porque só tem religião, são parte da multidão, da maioria. Então, infelizmente, a maioria não vive o novo. Continua sendo escravo. Escravo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas não voltem, logo não voltem ao jugo da escravidão. Tem um monte de gente que vive escravo dentro de uma igreja, que não vive bênçãos, milagres, não vive nada. Jesus falou para aquela mulher, vá, a sua fé, filha, a sua fé a curou. A fé das pessoas não tem trazido nenhuma mudança para a vida dela, porque é a fé que cura, é a fé que liberta, não é religião, não é a placa da igreja. É a fé, é a renovação da mente. E com essa renovação da mente eu tenho atitudes corajosas. Com essa renovação da mente, eu vou até Jesus, eu tomo uma decisão diferente, eu mudo a minha postura, eu mudo a minha forma de falar, eu mudo a minha maneira de lidar no meu casamento, eu mudo a maneira de me relacionar com as pessoas, de cuidar do meu dinheiro, eu mudo. Quando eu vou até Jesus, eu mudo. Mas se eu vou até a religião, eu permaneço a mesma coisa. Eu fico pior, na verdade. A religião tende a deixar pior. Porque a pessoa se torna mais arrogante, a pessoa se torna mais dura, a pessoa acha que ela está pronta, que ela está perfeita, que está tudo certo na vida dela, que só o outro que é o problema. Ou seja, fica mais difícil a mudança de um religioso.